Tom, aí sexta-feira, hein? Chegou a sexta-feira, que maravilha! Ai, meu Deus do céu! Vem aí fim de semana, certo? Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e a expectativa da Libertadores para sexta-feira, porque nós teremos o sorteio dos jogos das oitavas de final e agora estão definidos os primeiros lugares, todos, né? O Boca ficou com a primeira colocação no grupo, o Atlético Paranaense acabou ficando em segundo. Derrota por 2-1, jogo da quinta-feira, jogo do Facebook, muita reclamação do Atlético Paranaense, mas enfim, Inter, Cruzeiro, Olímpia, Flamengo, Cerro Porteño, Palmeiras, Boca e Libertad, pote 1 do sorteio da Libertadores na segunda-feira. River Plate, Emelec, Godoy Cruz, LDU, Nacional, São Lourenço, Atlético Paranaense e Grêmio, pote 2 do sorteio da segunda-feira. Não tem restrição de confronto, não tem restrição de enfrentamento, certo? Não tem aquele negócio de país não pode contra o mesmo país que jogou na primeira fase, não pode, pode tudo. Ou seja, nós podemos ter Grenal na próxima fase, nós podemos ter Boca e River na próxima fase, nós podemos ter, sei lá, Palmeiras e River, Cruzeiro e River, Flamengo e River, Flamengo e Grêmio, Palmeiras e Grêmio, Cruzeiro e Grêmio, ou seja, não tem restrição, pode ser uma festa danada. Por isso a nossa pergunta é a seguinte hoje: qual confronto você gostaria de ver nas oitavas de final da Libertadores? Claro, dentro dessas possibilidades, né, dos clássicos aí. Qual clássico você gostaria de ver? Evidentemente você vai escolher, imagino eu, né, aquele que não está envolvendo o seu time, tipo, sei lá, se você é flamenguista, Cruzeiro e Grêmio, Palmeiras e Grêmio, o River e Boca, sei lá, tô pensando aqui, é um exercício apenas, né? Fora isso, vamos falar também da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro, a quarta rodada, e o João tem informações muito bacanas também dos outros esportes, Brasil conquistando medalha aí pelo mundo afora, em competição importantíssima. Em tudo isso a partir de agora na nossa live aqui no Terceiro Tempo, no Facebook, ao vivo para todo o planeta. Você já pode compartilhar a nossa live também com as suas redes sociais, tá bom? Para trazer mais gente para discutir aqui conosco, para ficar mais legal o negócio. E pode, é claro, comentar também respondendo a nossa pergunta do dia e fazendo a sua pergunta para o João Antônio, para mim. Lembrando sempre, escreva aí de onde você está falando, de onde você está teclando, para a gente mandar aquela saudação especial, aquele abraço para você e para a sua região. Tá bom? Tudo bem, João? Grande abraço, Frank, grande abraço a todos. Eu não sou bobo, né? Então, claro que o clássico que eu quero ver na próxima fase é Boca contra o River. Aí já mata um deles, eles que se virem entre eles e fica só um, porque a gente foi dando asa para a cobra no ano passado e viu no que deu, né? Chegaram os dois na decisão da Libertadores. Um estava mal, o outro não vinha bem, não tinha tanto elenco, aí o Boca melhorou, se qualificou, o River montou um time melhor ainda do que já tinha, aí os dois foram para a final e eliminaram os brasileiros, eliminaram Palmeiras, Cruzeiro. Então, eu que não sou bobo nem nada, Frank, não tenho a mínima dúvida em falar. O clássico que eu quero ver na próxima fase, Boca e River. Aí um deles, que se exploda. É isso aí, deixa eu compartilhar aqui nossa live, enquanto eu peço para você fazer o mesmo aí também, certo? Clássico, tem acento. João, vamos abrir então falando do jogo do Atlético Paranaense, porque foi um jogo decisivo, foi um jogo que só passou no Facebook, a única plataforma, né, que acabou transmitindo, como a gente já sabe, né, desde o começo da Libertadores, jogos da quinta-feira, 3 jogos vão para a plataforma, e o Atlético Paranaense saiu de campo reclamando. O gol que deu a liderança para o Boca Juniors foi aos 49 minutos do segundo tempo do Carlitos Tevez. Olha, Frank, eu sinceramente, eu não vi motivos para o Thiago, para o pessoal do Atlético, reclamar tão assintosamente assim. Vamos até dizer que tenham havido erros. Teve um lance que o Atlético reclamou no primeiro tempo, um pênalti, um toque de mão do Buffarini, quando o Boca era melhor, o Atlético melhorou no segundo tempo. Que é um lance que poderia ter sido marcado sim. Acho que aí houve um erro contra o Atlético, mas é aquele lance que hoje em dia ele é muito complicado para você marcar sem o VAR, porque o árbitro, muitas vezes ele não vê o toque, ele só vê depois que ele é alertado.
Porque ele tem muita coisa que ele fica vendo no jogo, tem muita gente na frente dele também. Como aquele lance do Zé Rafael, no jogo do Palmeiras, que o jogador caiu, mas o braço dele estava esticado, e foi um lance pênalti, um lance claro de pênalti, só que não foi marcado e não tem VAR nessa fase ainda. Agora, os outros lances, reclamaram que no primeiro lance, no primeiro gol do Lisandro Lopes, a bola teria resvalado no braço do Esquerdós, que foi tentar o primeiro cabeceio. Eu não vi nenhum toque, a bola passou pela cabeça dele, passou pelo corpo, e aí o Lisandro acabou fazendo o gol. Reclamaram da expulsão do Wellington. Eu acho que o Wellington pegou o Carlitos Tevez. Claro que naquele momento do jogo, finalzinho de partida, já também, 30 e poucos minutos, isso aí enfraqueceu demais o Atlético. E no lance reclamado do último gol, do gol do Tevez, a reclamação seria de um impedimento quando a bola é na área, de um jogador do Boca que estava mais próximo da linha de fundo e da lateral da área, que deu o primeiro toque de cabeça e veio um segundo jogador, recuou para a bola e o Carlitos Tevez pegou com muita felicidade, tirou do Santos e marcou o segundo gol. Lance muito difícil, repito, de novo aquele lance que é mais para VAR do que para outra coisa. Impedimento, se acontecer o impedimento, milimétrico. Então, reclamar é uma coisa, mas eu acho que o Atlético esperneou demais. Acho que o Atlético jogou bem sim, o Thiago falou que se o Wellington não tivesse sido expulso, não perderia o jogo, no mínimo empataria 11 contra 11, acho até que sim, porque o Atlético naquele momento, apesar do Boca ter empatado e ter ido para cima, o Atlético estava encontrando até brechas para contra-ataque, e aí deixava o Boca com uma preocupação extra, e por isso que o Boca não se soltava tanto. Com um a mais, claramente o Atlético parou de atacar, o Boca foi para cima e fez o segundo gol. Repito, não estou dizendo que não houve prejuízo ao Atlético, mas eu só estou dizendo que eu acho que o Atlético esperneou demais. Acho que a reclamação foi muito forte pelo aquilo que aconteceu no jogo. Muito bem, ó, os primeiros abraços do dia, começando com o Oswaldo Trindade Júnior, o Flávio Valdomiro, que diz aqui, ó, Tri Mundial, torcedor de São Paulo. O Luiz Cláudio Cabral, só comenta quem tá na Libertadores. Não, pode todo mundo comentar. Sem essa aí, Luiz Cláudio, comenta todo mundo. Quem quiser comentar, comenta. Sorte que eu não trouxe o cartão, senão você já ia ser amarelado, já ia começar com o cartão amarelo para você. Carlos Alberto Magina, onde? O Flávio Valdomiro, cadê Libertadores de 2000? Ah, tá avacalhando, irmão. Oswaldo Trindade Júnior, gostaria de ver Palmeiras e Grêmio, acho que seria um jogão. Filipão versus Renato Gaúcho, abraço. Gustavo Oliveira, Ademilson Alves, Grêmio e Internacional, quer Grenal na próxima fase. Carlos Alberto, o Bimundial, ele diz aqui, Bruno Almeida, eu não sabia dessa live, agora sabe, Brunão. Então, ó, diariamente, aí sempre por volta desse horário aí, meio-dia e pouquinho, a gente tá por aqui, viu, Brunão? Pode colar, comentar e compartilhar se você quiser. Gustavo Henrique, eu queria Boca e River. Gustavo Oliveira, sou de Cruzeiro, interior de São Paulo. Legal. Gostaria de ver Boca e River. Cruzeiro é perto de como é que chamava aquele jogador que... O Adilson. Piquete. Né? Lembra do Piquete? Piquete? Cruzeiro fica ali do lado de Piquete. Quem nasceu em Cruzeiro... Sobe ali já para Minas Gerais. Ali. Quem nasceu em Cruzeiro foi o Adilson, zagueiro de área, que jogou no São Paulo, naquele São Paulo forte, no tempo do Tele Santana, né? O Adilson era um jogador muito técnico, ele começou no Cruzeiro e foi para o São Paulo. Beleza. O Iago Almeida, boa tarde, amigos. Falo de Varginha, Minas Gerais, a terra do ET. Salve, Varginha. Gostaria de ver Flamengo e Atlético Paranaense já nas oitavas. Ambas as equipes precisam ainda mostrar que estão fortes para seguir na competição. O Furacão está muito bem, o Flamengo também passou perrengue, seria interessante. Olha, eu acho que o Flamengo vai estar bem reforçado, hein? River é queridinho da Comebol, já tem que sair na próxima fase. O Gustavo Oliveira, aí eu concordo com você. Carlos Alberto, caiu aqui tudo. Os meus comentários. E só um detalhe, viu, Frank, em relação a Cruzeiro, em relação a Cruzeiro ainda, porque você também, como repórter de campo, passou por muitas situações, né? E eu passei por muitas no interior, e uma delas em Cruzeiro foi muito marcante, mas no bom sentido. A Portuguesa Santista foi jogar lá, foi fazer a reportagem no jogo, né? E depois do jogo, os dois eram no mesmo grupo, tinham rivalidade de classificação, mas depois do jogo, a diretoria fez uma recepção para os jogadores, para a imprensa, tratou muito bem, quer dizer, isso que é futebol, né? Educadamente. Então estou dando Mas qual era o time lá de Cruzeiro? Cruzeiro. Era Cruzeiro o nome do time. O nome do time que era isso aí? era a Série A2.
Divisão intermediária. Isso nos anos de 1992... Não me recordo de time de Cruzeiro. 92, 93. Então, a gente quando fala mal de uma coisa que aconteceu, é para alertar. Mas também quando tem os bons exemplos, a gente tem que citar. Então, para quem era de Cruzeiro daquela época, acho que o time não está mais, de repente quem for de lá pode mandar uma mensagem para a gente, né? Não está mais disputando, não está em atividade, né? Porque era o Cruzeiro, a Aparecida também atividade, também disputava. Então, realmente, para quem era de Cruzeiro dessa época, da diretoria do clube, parabéns, porque foi uma das poucas vezes que eu vi no interior um tratamento tão legal de uma diretoria contra um time adversário. Parabéns, Cruzeiro. Rosélio Silva Torres. Frank, e aquele clássico entre Corinthians e Palmeiras 99? O Timão foi campeão paulista, Marcelinho jogou demais, jogadores do Palmeiras pintaram o cabelo de verde, foi pós... título da Libertadores, né? E o Corinthians ganhou o Campeonato Paulista. Foi o jogo das embaixadinhas lá do Edilson. Um dos dois jogos, né? O segundo jogo foi. Raul Gomes, boa tarde. Flamengo vai ter a mesma sorte do sorteio da Copa do Brasil. Vai pegar o Grêmio ou o River, só pauleira. Ai, ai. Em contrapartida, o Palmeiras pega o Emelec. KKKKK. Ei, Raul. João Paulo Vieira, eles sempre ajudam os times argentinos, não precisa colocar aspas não, viu, João Paulo, eles sempre ajudam mesmo os times argentinos, é uma brincadeira. Eduardo Lima, quero que o meu Palmeiras enfrente o Grêmio, o Renato está se achando muito, está achando que o time dele é imbatível, ô louco. O Amaro Gouveia Neto, Sampaio Correia, acho que era versus Motoclube, né? Mas aí um corretor escreveu motorista. Tudo bem, beleza, eu acho legal também, só preciso os dois chegarem na Libertadores. Palmeiras e Grêmio para a classificação do time do Felipão. Eita, hoje tá demais, hein? O negócio aqui não tá deixando eu ler. Palmeiras e Grêmio Libertadores, tomar cuidado, porque já tivemos cada confronto. 1990 a rivalidade era demais. Nossa, com o Felipão lá, e por lado de cá teve Luxemburgo, teve Carlos Alberto Silva, aquele 5x1. 5x0 no primeiro jogo. 5x0 lá e 5x1 aqui. Com gol de Amaral. Primeiro gol dele como profissional. É isso aí. Bom, você tem algum clássico de preferência, João? Fala Boca e Atlético Paranaense, digamos assim, para os brasileiros? Lembrando que a gente tem só o Atlético Paranaense e o Grêmio por lá de lá. Eu acho o seguinte, eu não confio muito nesse tipo de sorteio, né? Tomara que... Pera aí, o Flávio Pereira é o Corinthians e Boca. Tomara que o sorteio... não dá. Esse ano não dá. Flávio? Esse ano não dá. E do jeito que começou o Brasileiro Corinthians, não sei se vai dar para o ano que vem também. Eu acho o seguinte... Prestou atenção? Como torcedor dos times do Brasil, e eu tenho uma simpatia por todos eles, não tem nenhum desses aí que estão aí na Libertadores que eu tenho alguma coisa contra, né? Então, eu diria o seguinte, seria muito legal. Já imaginou? A gente tem 6 times, já imaginou se os 6 peguem adversários diferentes, não brasileiros, e passem os 6 para a próxima fase? Por isso que eu acho que esse sorteio vai ter bolinha fria. Vai ter bolinha fria. Porque é muito arriscado. Claro que a porcentagem de acontecer um clássico ou 2 entre brasileiros, ela existe e é grande, porque são 2 times que estão no pote B, o Grêmio e o Atlético Paranaense, e 4 no pote A. Eu não diria que 2 clássicos, mas um clássico, a possibilidade, eu não sou matemático, mas a possibilidade é muito grande. Agora, eu fico imaginando isso. O pessoal da Conmebol deve estar, deve estar já de coração sobressaltado, assim, para dar um Boca e River, para tirar alguns brasileiros, não deixar que 6 fiquem aí disputando. Já imaginou? Por exemplo, o Atlético Paranaense, que é o que tem menos nome entre os times que estão aí do Brasil, pegar um Libertad, pegar um Cerro Porteño, passa também, e os outros brasileiros podem passar por qualquer time. Inter, Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras, Flamengo, podem passar por qualquer um. Então, olha, eu não sei não, mas quem colocar a mãozinha dentro daqueles potes deve estar com o dedinho bem sensível, viu? Porque vai ter bolinha fria nesse sorteio. O Flávio Pereira, o Jansley Amaral, esse veio para causar problema. Ai. O Rodrigo Garcia diz aqui o seguinte: boa tarde, Frank, João, meus amigos, eu gostaria de saber de vocês. O Corinthians nesta janela do meio do ano. O Corinthians vai contratar os jogadores zagueiro Gil, atacante Paulinho, ex-Vasco e meia Renato Augusto. É uma pergunta isso? Só sei do Gil, os outros 2 nunca ouvi falar. Pelo menos não de negociação.
Nelson Peringuareschi, boa tarde a vocês, bom final de semana, manda um beijo para os meus netos, o Davi e o Luca. Alô Davi, fala Luquinha, beleza galera? Bom final de semana para vocês aí, um abraço para o vô Nelson também. Jorge Nascimento, boa tarde amigos, Flamengo e Boca ele está apostando aqui, rapaz. O João Alves quer saber, quem está mais forte, Palmeiras ou Flamengo? Olha, eu acho que o Flamengo tem um elenco do meio para frente melhor que o do Palmeiras. Eu acho que o elenco do Palmeiras é melhor. O Flamengo tem jogadores mais qualificados, mais decisivos do que os jogadores do Palmeiras. O Palmeiras tentou isso com o Ricardo Goulart, só que ele se machucou. O Scarpa está tentando melhorar isso no Palmeiras, mas até agora conseguiu em alguns jogos, mas se machucou de novo. Então o Flamengo, com a Arrascaeta, com o Gabigol, com o Bruno Henrique, com o próprio Diego que está no banco, com o próprio Vitinho que veio bem caro, com o Everton Ribeiro, o Flamengo tem jogadores mais decisivos, mas o elenco do Palmeiras é superior. O Jorge escreve aqui, ó, já cheguei compartilhando. Boa, Jorjão. Luca Arraes, vim do futuro para dizer que o Flamengo foi campeão da Libertadores. Tá bom, beleza, Luca. Obrigado, viu? Vamos terminar a live então, já estamos sabendo de tudo, não precisa mais. O Iago Almeida, na opinião de vocês, a última derrota do Cruzeiro pode... Passa os números da Mega Sena, passa pra gente. Iago Almeida, na opinião de vocês, a última derrota do Cruzeiro pode deixar a equipe nervosa para as oitavas? Serviu para abrir o olho do elenco, como disse o Mano? Não, serve de alerta, mas não, acho que não interfere em nada naquilo que o Cruzeiro pode fazer. Luiz Cláudio Cabral, o Corinthians vai pegar o Sofazon e o controle remoto. Ai, ai, ai. É triangular? Boca e River, sugere aqui o Rusélio. O Jorge disse que prefere que o Mengão pegue um time de fora. Deixa o Milton Neves sortear os potes, ele sugere aqui. Rapaz, se convidar o Milton, ele sai correndo a pé para ir lá fazer o sorteio. O José Carlos Magatão, Boca e River. Alexandre José da Silva Almeida, se fosse pelo sistema antigo, 1 contra 16, teríamos Emelec e Palmeiras, Godoy Cruz e Cruzeiro, Olímpia e Internacional, Atlético Paranaense e Cerro Porteño, River Plate Nacional, São Lourenço e Libertad, Grêmio e Boca Juniors, LDU e Flamengo. O Rodrigo Garcia quer a opinião da gente aqui sobre o Luxemburgo, já opinamos aí durante a semana. O Nelson Peringuareschi, obrigado, imagina, Nelson. Carlos Alberto, quem é melhor para vocês, Felipão ou Renato Gaúcho? Como treinador, hoje acho que o momento do Renato é melhor. Pelo menos a proposta que ele coloca para o time dele eu acho melhor do que a do Palmeiras do Felipão. Com certeza. O Palmeiras ele tem um baita elenco, tem jogadores de qualidade, eu repito, não tem jogadores tão decisivos. O jogador mais decisivo do Palmeiras nos últimos tempos continua sendo o Dudu. E que também quando tem jogo decisivo ele não resolve toda hora não. Então o Palmeiras tem vários grandes jogadores que poderiam estar mais trabalhados. O Felipão poderia trabalhar melhor o Palmeiras no meio campo para frente. Atrás o Palmeiras está super bem. E aproveitar melhor o elenco. Aproveitar melhor o elenco, aproveitar melhor os jogadores que tem. Isso não vem acontecendo. O torcedor do Palmeiras sofre todo jogo que o Palmeiras faz 1-0 e depois vai para a retranca e fica lá atrás. Rogilson Rezende, ele quer ver Grêmio e Palmeiras na próxima fase. O Jorge diz que o Palmeiras está 1 metro à frente do Flamengo e o Rusélio diz que aquele estádio do Boca Juniors é pressão lá, a pressão lá é muito grande, fora os rojões que os torcedores soltam no apartamento dos jogadores na hora que estão dormindo. Isso aí, isso aí é no Uruguai, na Argentina, aqui no Brasil também, dependendo do time, dependendo do enfrentamento, dependendo do adversário, isso aí tudo faz parte. Acho que a única grande decepção aí foi que no jogo do Godoy Cruz contra a Universidade Concepción, o Godoy Cruz venceu, ficou com a vaga e o Concepción não ficou nem na Sul-Americana. Lutava para passar para as oitavas e não vai ficar nem com a Sul-Americana. Porque foi surpreendente, porque o Olímpia tinha 9 pontos, jogava em casa contra o eliminado Sporting Cristal e a expectativa era que o Olímpia ganhasse o jogo, até para poder chegar um pouco mais à frente. Ele com 9 pontos, ele ultrapassaria, por exemplo, o Flamengo, e aí ele teria condições de enfrentamentos, talvez lá na frente com a vantagem de mandar em casa.
e perdeu por 1-0. Foi um jogo surpreendente, e com isso o Sporting Cristal acabou passando o Concepción. O futebol chileno acabou decepcionando nenhum time na próxima fase da Libertadores. Por isso que a gente vê, né, que o trabalho que o São Paulo fez naquela época lá no Chile, tanto na Universidade como também na seleção chilena, como deu frutos, né? Porque de lá para cá o Chile entrou numa de fazer água direta, tanto na seleção como nos clubes. Depois daquela Copa América Centenário lá, que já não estava também com um time assim e tal, mas mesmo assim ainda ganhou, né, com o comando do Pizzi. Depois daquilo lá, ó. Vamos falar do Campeonato Brasileiro. Quarta rodada começa neste sábado, naquele pai bola com os jogos, o João Antônio. Fluminense e Botafogo, sabadão, 4 da tarde no Maraca. Clássico é clássico, né, e vice-versa, né, como diria o Jardel, né. Um jogo muito equilibrado. O Fluminense eu vejo um pouco melhor tecnicamente, mas o Botafogo tem uma raça, uma vontade e acaba superando muitas vezes a falta de jogadores de mais talento. Se eu tivesse que apostar, é um jogo muito para empate, esse jogo entre Fluminense e Botafogo. É isso aí. Tem também Goiás e Ceará, esse jogo às 9 da noite no Serra Dourada. Eu acho que o Ceará tem mais time que o Goiás, mas não começou bem, perdeu 2 jogos já, jogou muito contra o Cruzeiro fora de casa, não merecia ter perdido, perdeu o pênalti. Eu vejo o Ceará melhor. Como o jogo é no Serra Dourada, o Goiás equilibra um pouco, mas eu ainda apostaria um pouquinho no Ceará. Eu gosto desse time do Ceará, eu acho que falta finalização, ele não consegue concluir as jogadas que ele faz. O jogo das 19 horas aqui eu pulei de propósito, para você poder falar um pouquinho mais, Corinthians e Grêmio, jogo na Arena. Aí depende, Corinthians tem no meio de semana a Copa do Brasil. Então, aí que está começando agora já a Copa do Brasil, e a gente já vinha tendo a Libertadores, agora vai ter jogo todo meio de semana. Copa do Brasil, até a Copa América, né? Então agora os times começam a mexer, a mudar. Então eu não sei com quem o Corinthians vai, com quem o Grêmio vai. O Grêmio teve um jogo complicado, difícil, né? Os 2 times inteiros, o Grêmio é melhor que o Corinthians. E aquilo que eu falei de Ceará e Goiás, o Corinthians equilibra por jogar em casa, por conhecer o estádio, ter a torcida a seu favor, né? Agora, como eu acho que o Grêmio vai poupar alguns jogadores, porque veio de um jogo pesado, e vai ter Copa do Brasil no meio de semana também, eu acho que aí o Corinthians, que está mais... não tem Libertadores, não jogou no meio de semana, sabe? Ele pode jogar com um time um pouco mais titular e poupar só 1 ou 2 peças que estejam mais cansados para o jogo contra o Flamengo no meio de semana. Então eu acho que o Corinthians tem uma boa chance de ganhar do Grêmio. Mas é um jogo que o Corinthians... Terá vários retornos aí, né? E teve a semana inteira para treinar. Teve a semana inteira, tem vários jogadores que voltam ao time, que estão descansados, né? Vem de contusão, por isso mesmo, né? Então o Corinthians leva essa vantagem contra o Grêmio. Mas é um jogo perigoso porque do outro lado tem um adversário melhor tecnicamente. O Iago Almeida, olha, sugere aqui Internacional e Cruzeiro, jogão, hein? Jogão, se der, vai ser jogão. Israel Viana, boa tarde, guerreiro. O nosso querido amigo Ayrton Gontov diz o seguinte, ó, sobre Felipão e Luxemburgo. É um pouco comprido, mas eu vou ler aqui. Ambos são cria do meu Grêmio, mas Felipão tem mais história. Ganhou a Copa do Brasil, até com Criciúma, Libertadores por times diferentes, Brasileirão, Copa do Brasil, campeão mundial de seleções. Suas vitórias dão de 7-1 nas derrotas. Renato faz um grande trabalho e até pode ser futuro técnico da seleção, mas tem exagerado nas entrevistas. Gosto da sua espontaneidade, mas está se perdendo no tom. Está um pouquinho acima. Como eu disse, para o momento eu acho que o Renato está melhor que o Felipão. Luiz Cláudio Cabral, Globo vai acertar com o Palmeiras? Faço a menor ideia. Já, ó... o que eu lamento só é torcedor se prejudicando com isso, não podendo assistir os jogos. E eu não estou falando só do torcedor do Palmeiras não, porque aí o torcedor rival também não pode. Sim. Entendeu? Então assim, ou todo mundo apoia o Palmeiras ou todo mundo pressiona o Palmeiras e a Globo. Resolve aí porque torcedor não pode ser prejudicado, certo? O Jorge Nascimento, com certeza, João, Ceará muito mais forte, Ricardo Bueno está voando. Isso aí. Tá valendo. No domingo, 11 da manhã, tem Flamengo e Chape. O Flamengo também tem a Copa do Brasil no meio de semana, né? E aí jogar às 11 da manhã lá no Maraca contra a Chape, que surpreendeu, acho que na primeira rodada, aquele 2-0 sobre o Internacional. Agora tem o seguinte... Coisa numa normalidade, tanto que só tem aquela vitória. O problema desse jogo do Flamengo aquela palavrinha que eu falo, intensidade.
O time reserva do Flamengo foi muito bem contra o São Paulo. Jogou muito bem. Só que a proposição de jogo era diferente. 3 volantes para marcar o time do São Paulo, que ia ter mais posse de bola, era um time rápido, sai uma transição muito boa para o ataque. Então, naquele momento, funcionou esse time reserva do Flamengo. Contra a Chape, o Flamengo vai ter que sair para o jogo. Então, eu não sei. E a Chape vai estar mais fechada do que o São Paulo quando o Flamengo atacou, porque o São Paulo deu brecha. O São Paulo estava no ataque e dava brecha para o Flamengo contra-atacar. Então, acho o Flamengo melhor até com o time reserva. Precisa ver se os jogadores vão ter a mesma intensidade que jogaram contra o São Paulo. Porque uma coisa é você chegar no Morumbi e jogar contra um time que vinha de 2 vitórias, que era a líder do campeonato. A outra é você jogar em casa achando que vai ganhar quando quiser da Chapecoense. Se jogar sério, o Flamengo ganha. O Luiz Bublitz, Grenal, no próximo sorteio da Libertadores, seria uma boa? Rapaz, eu ia dizer o seguinte, a região sul do Brasil ia parar, né? Abraços a vocês, programa show, gentileza sua, Luiz, obrigado, viu, pela audiência de sempre. Vamos pro jogos da tarde agora, ó, Internacional e Cruzeiro. Pode pintar lá no sorteio segunda-feira um Inter e Cruzeiro. Já vamos fazer um. Os dois estão do mesmo lado. 4 da tarde do domingo no Beira-Rio. Obrigado, João. Mesma coisa, Inter e Cruzeiro estão na Copa do Brasil. O Inter teve um jogo mais. Os dois eram jogos tranquilos no meio de semana. O Inter jogou contra o Forte River, mas era um jogo que não valia mais nada. E o Cruzeiro perdeu em casa para o Emelec. É um jogo que vai testar a situação do Cruzeiro, que joga fora de casa. Se perder mais uma, não vou dizer que o Mano fica na corda bamba, mas o caldeirão começa a ferver. O Cruzeiro é melhor tecnicamente que o Inter, mas joga fora de casa, vem pressionado. É aquele jogo que, sinceramente, o empatezinho vai bem para os dois lados, viu? Sabe? Claro, não vou falar que existe um acerto para empate, não é isso, mas que vai bem para os dois lados. Agora, falando de Inter e Cruzeiro, né? Que saudade da década de 70, cada jogo Inter e Cruzeiro, decisão de 75, depois a Libertadores do ano seguinte, 5-4, o Cruzeiro ganhou do Internacional. Em 72 teve um jogo 3-2, uma virada que morreram acho que 3 torcedores no Beira-Rio, porque o jogo foi emocionante demais, né? Negócio impressionante. A rivalidade Inter e Cruzeiro naqueles anos 70 era fantástica. É isso aí, ó. O Ailton Gonton sugere aqui, ó, Grenal só na final. Tottenham e Liverpool na final da Champions. Grêmio e Inter na final da Libertadores. Azuis contra vermelhos nas decisões. Aliás, Inglaterra dominando a Europa. Daqui a pouco a gente fala aí também, né? Que a final da Liga Europa vai ser entre Chelsea e Arsenal. E aí tem Atlético Mineiro e Palmeiras, mais um jogo sem TV aí, João. O segundo jogo do Palmeiras na temporada que não vai ter TV por conta desse acordo. Mas aí é problema deles. O Palmeiras fez aquele joguinho que não dá para dizer que o Palmeiras cansou muito no meio de semana, né? Porque o Palmeiras jogou de novo com aquela moleza, com aquele sono, ganhou de 1-0 por causa de um frango do goleiro, foi prejudicado com aquele pênalti não marcado no começo, mas isso é outra história. O Palmeiras é melhor que o Atlético. E o Palmeiras, ele na Copa do Brasil, ele não tem um adversário tão complicado assim, né? O Palmeiras pega... Na Copa do Brasil, Sampaio Correia. Sampaio Correia. Mas é só no dia 15, só no dia semana 15. Não vai ter jogo. Então, não é nem nessa semana. Então o Palmeiras vai jogar time completo. No dia 15 não, na outra semana. Dia 22. O Palmeiras joga com time completo. O Atlético joga em casa, faz muito tempo que o Palmeiras não consegue vencer no Mineirão. Os últimos 9 jogos foram 4 vitórias do Atlético e 5 empates. Aliás, os últimos 3 jogos do Mineirão terminaram 1-1. Mas eu não sei, aquilo que a gente fala, tabu é para ser quebrado. O Palmeiras, se não perder, chegar a 27 jogos sem derrota, juntando os 2 brasileirões, vai ultrapassar a marca daquele Palmeiras da academia. Palmeiras, se jogar com o time completo, ainda mais jogando fora de casa, que vai ter o Atlético saindo e o Palmeiras tendo a bola de contra-ataque, acho que o Palmeiras acho que a chance do Palmeiras quebrar esse tabu lá é muito grande. Raul Gomes, que venha qualquer equipe, o Flamengo tem a obrigação de avançar às quartas de final e com isso se credenciar ao título. Vamos, Flamengo! Boa, Raul! Aí o Felipe Oliveira escreveu assim, queria o São Paulo, mas... Aí colocou um negativo, assim, não deu, né? São Paulo não deu, ficou na pré-Libertadores, foi
Mas está melhor agora o São Paulo. Está tão melhor que nós vamos falar de São Paulo e Fortaleza. O jogo é só às 7 da noite, então a gente fala antes da estreia do Luxemburgo, que não vai acontecer contra o Santos. Infelizmente, não sei por que ele... Ó, sinceramente, o Luxemburgo não vai estrear no banco do Vasco da Gama no domingo, porque ele tem um evento hoje aqui em São Paulo, que é aniversário dele, 67, né? Parabéns, viu, Luxa? Mas fora isso... não vai estar no banco porque está participando de um evento na sexta-feira. Ah, cáspita! Porque já podia ter treinado o time ontem 2 vezes, poderia se ausentar do treinamento hoje, fazer mais um treinamento no sábado e treinar o time no domingo. Eu vou falar para você, viu? Já fugiu do Sampaoli, eu já não gostei. O técnico como ele no banco passa um peso diferente para o clube, para o time. Então seria importante o Luxemburgo no banco nesse jogo contra o Santos. Domingo. Eu acho. O jogo vai ser no Pacaembu. Eu acho que o Vasco ganharia. Se não ganharia ainda no aspecto técnico, que não dá para mudar muita coisa em 2 dias, mas no aspecto anímico, no aspecto emocional, o Vasco ganharia. Eu acho que até o time adversário, vendo um técnico desse no banco, não vou dizer que treme, mas já pensa 2 vezes se ele tem alguma coisa na manga para mudar o time adversário. Sem ele no banco... mesmo o Santos com um problema crônico de falta de centroavante, cria e não marca, o Santos acho que ganha o jogo, como ganhou do grupo, acabou perdendo para o Vasco na Copa do Brasil, né? Uhum. A história até surpreendente, ganhou o primeiro, ele perdeu o segundo, foi surpreendente, mas perdeu de novo um caminhão de gols, né? Então, se fizer metade daquilo que o Santos cria, o Santos ganha e fácil. Olha, o Sampaoli com todo o elenco à disposição, né? Ele gosta de mexer bastante no time também, então ele vai poder deitar, pelo menos na escalação, né? O Jorge Nascimento quer saber se eu tenho alguma informação, se a diretoria do Flamengo está na Europa resolvendo o assunto dos laterais, o Felipe Luiz para a esquerda e o Rafinha para a direita. O Rafinha está acertado, né? Então é menos preocupante, só realmente saber quando chega, né? E o Felipe Luiz ao interesse. Ô João, jogo das 7 da noite, Fortaleza e São Paulo. Talvez seja o jogo mais interessante, mais emblemático da rodada, né? Nem tanto pela força dos 2 times, porque o São Paulo tecnicamente é melhor que o Fortaleza, mas pela presença do Rogério Ceni no banco, né? Porque o Ceni tentou ser técnico logo de cara no São Paulo, não deu certo, faz um baita trabalho no Fortaleza, foi campeão cearense, está na final da Copa do Nordeste, ganhou ontem do Santa Cruz 1-0, pode conquistar mais um título, foi campeão da Série B o ano passado, então não dá para negar em relação a resultados o que vem fazendo o Rogério Ceni no Fortaleza. São Paulo é melhor, mas eu acho que com a motivação que o Fortaleza vai ter com o Rogério no banco, o Fortaleza passa a ser favorito na partida. Agora a gente sai do jogo mais emblemático da rodada para o jogo Avaí e CSA. Tá bom, já disse tudo. Não dá. Atlético Paranaense e Bahia. Ai meu Deus, na Baixada também no domingo às 7. Bahia é um bom time. O Roger pegou bem o Bahia, o Roger mexeu bem no Bahia. Só que jogar na Baixada é difícil. Tanto que o Atlético na Libertadores ganhou as 3 em casa e perdeu as 3 fora. Então, por jogar na Baixada, o Atlético é favorito. É isso aí. Ô João, fala sobre o domínio do futebol inglês na Europa, por favor. Já que nós teremos as 2 finais dos 2 torneios envolvendo equipes inglesas. A gente já tinha falado sobre Liverpool e Tottenham, resultados incríveis e fantásticos, a virada no jogo do Tottenham e a virada no resultado do Liverpool, né? E ontem, de novo, a gente já esperava que a equipe do Arsenal tivesse uma condição boa de classificação, já tinha vencido a primeira partida, tomou um susto, 1-0 para o Valência, né? Mas aí virou o jogo, o Aubameyang marcou 3 gols, ele que apareceu muito bem no Borussia Dortmund, está agora na equipe inglesa, né? E o Arsenal garantiu a classificação. Já o Chelsea teve que suar muito para conseguir a classificação contra o Eintracht Frankfurt, que é um time mais limitado tecnicamente. Foi para os pênaltis o jogo, depois de 1-1 no tempo normal, né? Mas de qualquer jeito garantiu a vaga. Então a gente vai ter 2 ingleses decidindo a Liga dos Campeões e 2 a Liga Europa. Não me recordo que isso tenha acontecido em outro momento. Desde que a gente teve aí
espalhando aí times de vários países nas competições. Porque antigamente, claro, quando era um time só, que era só o campeão mesmo, quando era a chamada Liga dos Campeões e era só o campeão, claro que não. Mas depois que começaram a aumentar o número de times, já tivemos decisão da Champions, por exemplo, de 2 times do mesmo país. Mas acho que nunca tivemos, no mesmo ano, as duas competições mais importantes. Eu acho que podia aproveitar também o Manchester City e o United fazer uma taça Manchester, porque aí os dois já disputavam uma finalzinha também. É isso aí. Ô, João, e hoje notícias auspiciosas aí para o nosso esporte, hein? O esporte olímpico. Eu estava acompanhando agora há pouco, né, no site da Federação Internacional de Judô, as lutas decisivas do Grand Slam de Baku, no Azerbaijão. No Azerbaijão. É a última competição que classifica, que vai, não classificar, mas vai definir a seleção brasileira para o Campeonato Mundial, que vai acontecer esse ano. O Brasil vai levar 18 atletas, são 7 categorias, mas como é Campeonato Mundial, não tem obrigatoriedade de um só por peso. Então são os 7 titulares e mais os 2 melhores, e mais os 4 melhores que estiverem bem ranqueados, mesmo sendo o segundo colocado em sua categoria de peso, né? E hoje a gente começou a ter já essas disputas e o Brasil já ganhou 2 medalhas de ouro. O Felipe Kitagai no ligeiro ganhou medalha de ouro, ele tá na briga, ele estava mais embaixo, mas são 1000 pontos para o campeão. Então o Kitagai voltou a ficar na briga para ficar entre a equipe da seleção. Ele ganhou de um judoca da Geórgia. E a Rafaela Silva conseguiu uma vitória maravilhosa no finalzinho da luta contra a Tsukasa Okida, japonesa, campeã mundial do ano passado, nesse mesmo lugar. Ela foi campeã mundial em Baku, no Azerbaijão, em 2018, e a vitória da Rafaela Silva, e a japonesa é a primeira do ranking atual. A Rafaela está em 8º. Grande vitória, a Rafaela conquista em 1000 pontos também, mas está classificada, está garantida no seu peso para o Mundial, né? E a gente teve também 2 disputas de bronze, uma delas entre brasileiras, uma categoria de peso, que é meio leve, que o Brasil tem 4 judocas que estão entre aí as primeiras do ranking. Uma delas, a Érica Miranda, saiu fora, porque abandonou, mas temos outras judocas. E a Larissa Pimenta ganhou da Eleudes Valentim e ganhou bronze. Então ela também conquista uma quantidade de pontos importante nessa briga para chegar no Mundial. E o outro que decidiu uma medalha, a Gabriela Shibana, ela acabou perdendo no ligeiro. Ela foi derrotada na disputa do bronze e por isso mesmo acabou ficando sem medalha. Mas tá bom, primeiro dia de competição, teremos também sábado e domingo. Primeiro dia já são 2 medalhas de ouro e mais uma medalha de bronze e mais 2 derrotas e medalhas de bronze. Então tá bom para o Brasil. E lembrando que ontem no basquete o Flamengo ganhou de novo, amassou o Botafogo no 81-69, né? Ganhou a segunda, 2-0 a série. Aí a gente vai ter hoje Franca e Mogi. O Franca está ganhando 2-0, se fizer o terceiro vai para a final. E amanhã Flamengo e Botafogo, mesma coisa. O Flamengo ganhou o terceiro, vai para a final. Favoritos, Franca e Flamengo para decidir o título. E no vôlei, amanhã em Suzano, região, grande jogo entre Taubaté e SESI, é a decisão, 5º decisivo jogo, aí não tem conversa. Quem ganhar fica com o título da Superliga Masculina. Ó, responde só aqui a última aqui pro Ayrton Gonto. Ele quer saber se a gente acha que o Atlético Paranaense tem alguma chance na Libertadores. Eu acho que tem sim, cara. Tá fazendo bem a lição de casa, né? Precisa parar de perder jogando fora, né? Ele até lembra aqui do Mano de 2017, de 2007, né? Do Grêmio. Ganhava em casa, perdia fora. Chegou na decisão mesmo assim. Não levou, mas chegou. Eu acho que tem chance, não dá para dizer que não tem. Acho que quem chegou agora no mata-mata... Muito bom o trabalho do Thiago Nunes, né? O trabalho é muito bom, ele ontem jogou com personalidade. Eu não achei que... O Thiago também ontem ele saiu tão nervoso que ele saiu detonando a arbitragem, falando do que o time foi melhor, foi bem, não merecia perder. Primeiro tempo o Boca jogou bem mais que o Atlético. O Atlético jogou encolhidinho, depois soltou, fez o gol e tomou a virada. Acho que tem chance sim, mas não o coloco, claro, como um dos favoritos. Boa! Um abraço para o Tarsis Correia também lá em Campo Mourão, no Paraná, e um abraço a todos que acompanharam a nossa live. Ó, muito obrigado mesmo. Gostou? Deixa uma curtida, deixa aquele like maneiro aí pra gente. Siga o Terceiro Tempo nas redes sociais, @Terceiro Tempo. Se inscreva no nosso canal no YouTube, é o Terceiro Tempo TV. Atenção, não confundir. Acione também o sininho lá para receber as notificações de tudo que a gente produz aqui na redação do Terceiro Tempo, exclusivamente para você. E tem histórias do Milton adoidado por lá também, tá bom? Valeu, pessoal. Bom fim de semana para todos. Ó, abraços. A gente se fala na segunda, hein? Valeu, João. Valeu, Frank.